Então, olá a todos e todas. Estamos dando início ao segundo episódio, né, do nosso evento online, Diálogos Virtuais da Educação do Campo. Hoje nós temos o prazer de receber a Valquíria Mazeto, dirigente da PP, professora da rede estadual, que está aqui para conversar com a gente sobre um tema que vocês sugeriram, né, para essa atividade, que é os desafios do EAD para os professores, né, para as pessoas que estão nessa linha de frente da educação pública e que estão tendo que lidar com essa nova realidade aí que está posta, né? Só vou apresentar então a Valquíria. A Valquíria ela é formada em geografia, ela tem especialização em realidade brasileira, fez aqui na UFFS com a gente. Ela é mestranda em educação pela UFPR, é professora da rede, né, há mais de 20 anos e atualmente dirigente da APP Sindicato também, está aí na militância, na luta. Tem um trabalho muito interessante sobre as mulheres na militância, né? Essa relação entre gênero e política e poder, enfim, né? Os cargos de poder. Então, prazerzão receber a Valquíria aqui e conversar com ela. Valquíria, se Olá, puder também Fernanda. dar um oi. Obrigada. Olá, Fernanda. Também quero cumprimentar, né, todos os estudantes da Federal, da Fronteira Sul, que estão aí nesse desafio de uma nova forma da relação com a universidade durante o período da pandemia, né, nesses encontros online, que é uma forma também que a gente vai encontrando de manter o diálogo, de manter essa relação com os estudantes. Quero agradecer você pelo convite, a universidade, a equipe toda dos cursos das licenciaturas de Educação do Campo e demais cursos aí que vocês atuam. Tem um trabalho muito interessante, né? Tive aí com vocês por um período, fazendo a especialização em realidade brasileira. A gente não pôde encontrar os estudantes, os demais estudantes, porque a gente fazia no período em que eles não estavam em aula, né? As nossas aulas aconteciam sempre nos períodos das férias escolares da universidade, para poder aproveitar a estrutura, mas foi uma experiência muito interessante, muito enriquecedora para a nossa trajetória, não só da formação, porque o título eu não tinha necessidade dele, porque eu já tinha uma outra especialização. O desafio foi fazer mesmo pela oportunidade de ter a relação com os outros movimentos, porque na turma nós tínhamos um grupo de professores da rede, né, que militam na PP Sindicato, que são dirigentes na PP Sindicato. Tínhamos ali os companheiros e companheiras que militam e organizam o Movimento Sem Terra, o MAB, o MPA. Então, acho que foi uma experiência extremamente valiosa e eu agradeço muito à Federal por ter oportunizado este momento de aprendizagem, né, completa para nós ali naquele período. Então, o meu agradecimento aí, essa relação é muito interessante com a universidade. E tem aí essa trajetória que a Fernanda apresenta, né, para além de professora na rede, hoje, por ser professora na rede, hoje eu estou na direção estadual da PP Sindicato, cumprindo um papel importante aqui também, com outros companheiros e companheiras. E aí hoje a gente vai conversar um pouco sobre como o Estado organizou a rede e a educação na rede estadual no período da pandemia e que impactos isso está trazendo para os trabalhadores e trabalhadoras da educação. Eu acho que essa vai ser uma boa conversa para o dia de hoje. Legal, Valquíria. Então, pode começar por aí já. A gente quer saber de ti, né, algumas perguntas que foram enviadas. Como é que foi esse processo, né? Como é que os professores receberam isso, assim, né? Porque, claro, que para além da pandemia, que já é algo muito difícil para todos nós encararmos, né? De repente, Sim, da noite para o dia, a gente tem que lidar com outras ferramentas, com uma outra dinâmica. Como é que os professores vêm recebendo isso? Acho que contar um pouquinho dessa história, como é que trajetória. aconteceu. E, e também, como é que você vê a- essa questão da aprendizagem, assim, como é que isso está, qual é o impacto disso sobre os estudantes, ou que pelo menos vocês têm percebido, né? Vocês são professores, Sim, professoras mais próximas disso, dessa realidade.
Então, Fernanda, assim, nós tivemos aqui no Paraná, acho que é importante fazer um pouco da retrospectiva histórica, em março, o governador emitindo o decreto 4230, ou 4320, nem lembro mais o número, mas o decreto que estabelece as medidas com relação à pandemia e suspende as aulas. Naquele momento, ele suspende as aulas, todas. Há uma pressão da Secretaria de Estado da Educação e da rede privada, porque a rede privada já tinha começado a suspensão das aulas antes até do Estado, porque algumas famílias já não mandavam mais os filhos. A rede privada já tinha organizado o envio de atividades para casa, porque muitas escolas privadas, principalmente das redes maiores, eles já têm uma ferramenta de acesso do estudante online. Então, para além das aulas presenciais, das atividades, o aluno pode interagir com o site, né, da rede, com outras atividades e tudo mais. Então, a rede privada já tinha se organizado para que os estudantes levassem os livros para casa e acessassem o sistema, só que isso ainda não estava podendo ser contado como aula dada, porque não tinha nenhuma regulamentação sobre isso. Então, essa pressão toda vai para o Conselho Estadual de Educação e para o governador, que, na sequência, muda o artigo 8º do decreto e suspende as aulas presenciais, abrindo a possibilidade de ter aulas não presenciais. Isso foi, para nós, uma surpresa pela rápida movimentação e nenhum debate com nenhum segmento da escola pública. E, na sequência, a Secretaria de Estado da Educação anuncia, numa sexta-feira, se eu não me engano, dia 3 de abril, de que teriam implantadas na rede estadual as aulas não presenciais, porque o Conselho Estadual de Educação já tinha emitido a deliberação 01. Ela anuncia no dia 3 e as aulas entrariam em vigor já a partir do dia 6, na segunda-feira. Isso sem nenhum debate anterior de construção da proposta. Né? Assim que o governador emitiu o decreto, a PP Sindicato buscou a Secretaria de Estado da Educação para que a gente pudesse fazer o debate do que seria ofertado ou o que fazer durante o período da pandemia para manter essa relação estudante-escola. O que nós ouvimos do secretário por telefone é que ele faria uma à distância. Nós dissemos, olha, nós temos contrariedade de educação à distância, mas a gente quer discutir a proposta. E aí, a partir do momento em que a gente disse que tinha contrariedade em educação à distância, nós fomos simplesmente excluídos do processo do debate. Então, nós não fomos consultados em nenhum momento, provocamos. Esses dias até nós fizemos um conselho com uma retrospectiva de quantos ofícios nós protocolamos, tanto para a Secretaria de Estado da Educação quanto para o governo estadual, na busca deste debate, ou desse espaço de diálogo para a construção dessa proposta. Não ocorreu. Então, a Secretaria de Estado da Educação, na pessoa do secretário, que é um empresário da área das tecnologias, então, eles passam a operar nessa área, neste campo. Então, ele vai buscar com a Microsoft, com o Google, com outras empresas de tecnologia, quais eram as possibilidades de oferta de aulas aqui, assim como da veiculação pela TV. Fecha o contrato com uma TV aqui, sem licitação, dispensa a licitação, né? Eles fecham aí com o grupo do Ratinho, né? Assim, por coincidência, do próprio governador, fecha, opera em Brasília para liberar a possibilidade de multicanais, porque daí as TVs só tinham um canal de veiculação, então agora essa emissora tem a possibilidade de multicanais da mesma emissora. Então você tem um canal que veicula aulas para os sextos e nonos anos, o outro que veicula para sétimos. Então tem, se não me engano, 3 canais agora que veiculam as aulas para a rede. E um que eles abriram para as redes municipais, ofertando esse produto para as redes municipais. Então, a gente foi observando
que o projeto de organização dessas aulas, ele não passou pela preocupação pedagógica ou de como seriam tratadas esses conteúdos, ou que conteúdos, como o estudante ia receber isso nesse processo que não é só a aprendizagem que está nos preocupando. Sim, nós estamos no meio de uma pandemia, as relações de aprendizagem, mas as relações pessoais, o psicológico do nosso estudante, da sua família, colocar todo mundo em isolamento. Isso não passou em nenhum momento pela preocupação. A preocupação era como garantir que o calendário fosse cumprido. O Paraná não é o primeiro estado a fazer isso, assim. Nós tivemos essa forma de manter a relação da escola, ou veicular as aulas, ela está sendo operada em vários países, né, principalmente aqui na América Latina, e no Brasil também. Aqui foi super rápido a forma como foi feita, mas foi feita muito mais por a parte operacional. Como seria? Então, contratou os canais, aí nós alegamos que as pessoas não tinham, né? Vamos buscar os dados, que a maior parte das famílias não tem acesso à internet, ou se tem um pacote de dados limitado para os seus celulares, tem um aparelho só. Como é que faria isso? Aí eles contrataram e compraram um pacote de dados de todas as operadoras de celulares. Então, e aí criaram um aplicativo, que é o Aula Paraná, que para acessar as aulas pelo Aula Paraná, aí você não usa o seu pacote de dados, usa o pacote de dados do Estado, que o Estado está pagando. Mas qual é o problema? O aplicativo Aula Paraná foi desenvolvido por uma empresa chamada Mano, que é de São Paulo. Essa empresa é a mesma que desenvolveu as plataformas de fake news e operou na campanha do Bolsonaro. E é a mesma que está construindo agora o canal desse novo partido do Bolsonaro. Todas essas denúncias nós fizemos. Além do que, o termo de privacidade da plataforma liberava, ao você baixar o aplicativo, ele exigia que você concordava de abrir todos os seus dados, sua localização, os dados do seu celular, do seu computador, onde você baixasse, eles tinham acesso a tudo. E essa foi a empresa que capturou as informações das pessoas para criar aquela rede de fake news. E eu aqui recomendo que quem puder assista Privacidade Hackeada. É um documentário que tem no Netflix que trata como essas empresas, né, operaram com as fake news ou com essas redes de computadores no mapeamento de perfis e captura de dados das pessoas pela plataforma do Facebook, dos perfis, para as eleições nos Estados Unidos, para as eleições aqui no Brasil. Então, essa plataforma Mano operou na campanha do Bolsonaro e é a mesma que desenvolveu o aplicativo Aula Paraná aqui para o Paraná. Aí, quando nós fizemos a denúncia, os deputados fizeram as denúncias, eles retiraram a política de privacidade da plataforma do ar, ficou dias sem, e aí mudaram. Botou um textinho lá, mais suave, mas a plataforma continua sendo a mesma e ela continua capturando os dados do mesmo jeito. Então, as pessoas, para usar o Aula Paraná ou para usar os dados gratuitos que o Estado está pagando, gratuito para a pessoa, mas que o Estado está pagando, precisa ser por essa plataforma. E ao entrar, ela vai capturar os seus dados e as suas informações. Então, toda essa montagem que foi feita, nós acompanhamos e fizemos as denúncias no Ministério Público, em vários outros lugares, sem muito sucesso desses espaços de denúncia, infelizmente. Sim. O Ministério Público aqui tem operado muito diferente de outros estados, que tem servido para fiscalizar mesmo, para operar. Aqui nós oferecemos dezenas de denúncias, estimulamos a comunidade escolar também a denunciar, e a resposta foi que esta era uma opção viável e que o Estado estava fazendo todo o esforço para atender o estudante, para reduzir impactos durante esse período. Eles iam observar, iam acompanhar, e só. Nós não tivemos sucesso, inclusive, provocamos uma reunião presencial com o Ministério Público, mesmo no meio da pandemia, e fomos sem muito sucesso nas nossas denúncias ali, sobre o direito à educação, que essa plataforma ou essa forma, ela pode ser usada para manter uma relação com o estudante, mas não para contar como conteúdo válido, como aula dada, como falta, como nota, porque muitos não têm acesso e ela é excludente
e vai aprofundar a exclusão. Então, foi muito rápido a montagem da proposta aqui no Estado, e ela foi sendo ajustada. Ela passou mais de quase 2 meses com o que a secretaria chamava de ajuste. Então, assim, nós ficamos mais de 15 dias sem nenhuma turma lançada, sem nenhum professor acessando, contando como aula dada e como dia letivo. Então, assim, a gente sempre brincava assim, imagina vocês aí na universidade, começam as aulas presenciais, o aluno chega na universidade, você diz assim, olha, hoje não tem aula, que nós não terminamos ainda de ajeitar os negócios aqui na universidade, vocês vão para casa, mas eu vou contar isso aqui como dia letivo e como aula dada, tá? E faz isso por 15 dias, um mês. É inadmissível a gente pensar. Por isso que a gente fez a crítica ao Estado. Não a manter a relação, mas a forma como as coisas foram organizadas. Poderia-se tranquilamente ter tido o tempo necessário para organizar a proposta, organizar todo esse debate, e aí depois passar a contar como aula dada. Depois que a ferramenta tivesse minimamente estruturada, com as relações todas, que conteúdo, como funcionaria, aí a gente começa a contar sem prejuízo da preocupação de dizer perdi um dia. Aí o que eles fizeram? Do dia que saiu, do dia 20 de março ao dia 6 de abril, que era o período ali que eles não operaram, eles contaram como dia letivo antecipando o recesso de julho. Então, esses que já foi o recesso de julho, ele já foi cumprido no período que não tinha nada e a SED não tinha colocado a proposta para funcionar. Daí, do dia 6 para cá, todo mundo tem que lançar nos seus livros como aula dada e falta a presença para o estudante, mesmo que o sistema não estava operando ainda. Então, foi um começo muito turbulento, sem debate com ninguém, sem conversa com os estudantes, conosco, com as comunidades. O Conselho Estadual de Educação, até ao organizar a deliberação 01, fez uma previsão interessante de que, assim, que as escolas deveriam avaliar se a sua comunidade escolar tinha condição de ter aula presencial ou não. A secretaria ignorou essa autonomia da escola e impôs para a rede inteira, só fez exceção para as escolas indígenas, tirando disso, do campo, quilombola, das ilhas, todas foram obrigadas a aderir às aulas não presenciais, neste formato de veiculação das aulas pela TV ou pelos aplicativos de celulares. Aí, quando se deparou com a realidade nua e crua de um monte de famílias sem acesso, aí acrescentou a possibilidade da entrega do material impresso. Então, essas são hoje as ferramentas que o Estado, né, tem utilizado para organizar as aulas não presenciais sem nenhum debate com ninguém. Tomou a posição em gabinete e botou para rodar a proposta. Olha, chocada, né? Com várias informações que você traz aí, talvez por falta de. A gente às vezes fica um pouco alienado nessa quarentena aí, de tanta coisa para ler, para ir atrás, né? E essa informação, né, dessa empresa, da Mano, né, que você falou, Mano, eu desconhecia, tô achando break news total isso aqui. então, tem uma semana por aí que voltou a carga essa denúncia da utilização dos dados e das empresas. Então, assim, voltou a mídia de novo, nem era mais só as nossas denúncias, outras empresas, outros lugares denunciando que a SED, não é só a SED, Estado de São Paulo, vários outros estados estão usando plataformas desenvolvidas por essa empresa e que era uma empresa que faz capturação de dados das pessoas nas redes sociais. Gente, é impressionante mesmo. Para a gente ter noção, né, de como existe uma engrenagem muito forte aí por trás, né, de tudo isso. E agora há, assim, uma defesa. A gente aqui na universidade também está passando um pouco por essa pressão de... Nós passamos o primeiro semestre é, com o calendário suspenso e agora, provavelmente, depois de uma portaria do MEC aí de 16 de junho, a gente vai
foi autorizado, né, o EAD no ensino superior até o final do ano. Com essa autorização, provavelmente vai vir uma pressão de dentro da própria universidade, do conselho universitário, para que a gente, né, faça aulas EAD, ou, enfim, você diferencia isso, né? Porque EAD é uma coisa e não presencial é outra. Então, eu acredito que o que a gente vai fazer é algo não presencial. Porque, da mesma forma como ocorreu no Estado, a gente não tem preparo nenhum, a gente não tem formação nenhuma, discussão nenhuma para implementar essas aulas. Fora a questão que eu acho que é a mais central de tudo isso, né? Que é como é que a gente. Por que a gente vai disfarçar? Por que a gente vai tapar o sol com a peneira e achar que isso está valendo como aula? Sendo que os estudantes estão tendo dificuldade, a gente não tem certeza se eles vão estar aprendendo e vão, né, ser bem formados. E aí existe uma discussão que é difícil de ser feita, mas eu queria saber um pouco da tua opinião também sobre isso. Que é assim, gente, muita gente fala, a gente está perdendo o ano. E aí me vem na cabeça já assim, a gente está perdendo vidas. A gente não está perdendo um ano, a gente está perdendo vidas. São 50 mil só no Brasil, mais de 50 mil só no Brasil, né? Então, como que a gente, né, nós educadoras e educadores, podemos discutir essa questão assim, de uma maneira séria, sem tapar o sol com a peneira? Será que isso tudo que a gente está fazendo é uma forma de garantir ou transmitir para a sociedade que a gente está trabalhando, de que está tudo certo? Não, tá aqui, nós não estamos recebendo salário para ficar em casa sem fazer nada, né? Há uma pressão, né? Queria que você também falasse sobre isso, os professores substitutos, como é que está essa questão, né, da segurança no trabalho, né, para esses professores? Como você vê essa questão do perder o ano e tudo mais, e vamos então tocar um EAD para frente aí, um semipresencial, não presencial, para não ficar feio, né? Então, acho que você traz um ponto bem importante, Fernanda, assim, que é o da produtividade. Eu acho que é um recorte que a gente precisa fazer quando olha. Esse período talvez explicite mais isso, mesmo que a gente faça a crítica ao capitalismo, a crítica à lógica que o capitalismo traz para as nossas vidas, a gente não se dá conta de todas as dimensões que ele afeta, né? A gente faz todo. Nesse momento, ele explicita essa. Assim, junta com a culpa cristã, a gente brinca assim, né? Porque parece que é pecado não produzir nesse momento. Eu estou errada, imagina, eu preciso fazer alguma coisa porque eu estou recebendo o meu salário. Olha, você traz bem o princípio, assim, nós nunca vivemos o período de pandemia, assim, esse é um momento novo para todo mundo, assim, a nossa geração não viveu e possivelmente nem a geração dos nossos pais não viveram, né? Aliás, no Brasil, não tenho, assim, qual período histórico que a gente vive um processo como esse, né? Talvez no mundo muito parecido como esse foi a gripe espanhola, mas isso já tem um bom tempo. Então, nós também não sabemos operar neste período. Assim, o primeiro lugar deveria ser a preservação da vida. Porque se tem uma coisa que está em risco neste momento é a vida. Porque o vírus vai atingir as pessoas vão adoecer e tem um risco de morte imenso, e não temos uma estrutura de saúde que consegue atender todo mundo. Então, deveríamos evitar o caos na saúde, os picos de contaminação, essa lógica toda que todo mundo está ouvindo os profissionais da saúde a falar todos os dias. Então, essa deveria ser a prioridade. Agora não, a gente fica pensando assim, ai, vou perder. Essa é uma outra expressão do capitalismo que está imbricada em nós, assim, a sensação de que eu não posso perder nada. Ou, assim, né, assim, a lógica é ganhar. A lógica do capital é ganhar. Então, quando você imagina que você vai perder alguma coisa, não importa o que é, nem que for a caneta que você perdeu dentro de casa, há um desespero em tentar achar porque você não pode perder. Essa lógica de perder o ano, a gente pensa, o que é perder o ano letivo? O que é perder um ano? Essa expressão normalmente era usada quando as pessoas reprovavam, não tinha promoção de série.
né? Neste momento, a gente não tem um ano letivo normal. A gente não tem nenhum ano normal, né? Porque a gente estava vendo essa semana, vocês vão veicular essa aula em um outro dia, mas a notícia dessa semana é a chegada de um ataque de gafanhotos. Né? A gente fala assim, as pragas do Egito que estão chegando. A gente vai ter que olhar lá na Bíblia de volta a sequência das pragas, porque, olha, não está... Gente, 2020 não é um ano normal para você ficar se torturando de que vai perder o ano letivo. Sim, o que é eu concluir o 9º ano esse ano ou não? Eu preciso estar viva para terminar esse ano e conseguir fazer, dar prosseguimento. Assim, o que na vida de uma pessoa, e eu vou ser sincera, o que na nossa vida vai mudar se eu encerrar o ano letivo de 2020 em dezembro de 2020, ou se o ano letivo adentrar o próximo, a gente vai atrasar 6 meses? A pessoa não vai morrer por conta disso, é uma organização da vida. A escola pode se reorganizar nesses tempos e espaços a partir do momento que a gente está vivendo. Acho que isso é uma coisa que tem que ser de princípio nesse debate. A Secretaria de Estado da Educação ignorou tudo isso. Sim, para ela, o que ela está contando de propaganda e dizendo que é o máximo, está cumprindo o calendário. Então, a organização do dia 6 de abril para cá, todos os professores precisam registrar no seu livro de chamada online ou físico o dia da aula. Então, dia 6, eu tive aula no 6º ano, no 9º ano, no 1º ano, no 2º ano. Fazer a chamadinha como se estivesse lá na escola, cumprindo o seu tempo. E para o estudante botar presença ou falta. Então, assim, o estudante que está indo buscar, na realidade, vocês aí, boa parte das escolas do campo estão fazendo entrega do material impresso. Então, o estudante vai a cada 15 dias na escola, pega o kit de material, leva para casa para tentar resolver sozinho, né? Que é outro problema, que é pressupor que a aprendizagem é autônoma. Eu vou ler o que está aqui colocado, já aprendi, já tenho condição de resolver os exercícios propostos e devolver e ser avaliado por aquilo. Então, aí quando o professor, a escola recebe o kit de volta, automaticamente ele vai por presença dia a dia, 15 dias. Os 15 dias do kit vai ter que ser contado de... Olha a lógica que maluca nesse negócio. E ainda, ele conseguiu responder. Como é que valia? Como é que eu cobro do estudante aprendizagem a ponto de eu mensurar a aprendizagem dele em nota de uma coisa que ele não teve nenhuma mediação de aprendizagem? Sabe assim? Por isso que é diferente, mesmo que a universidade, que está agora já há 3 meses estudando o que fazer e ainda não colocou em prática uma proposta, porque diante da realidade de vocês, os estudantes não têm acesso às tecnologias e tem que pensar o que é que ser feito. Assim, qual é o papel deste período? A gente tem municípios que não estão com essa lógica, assim, de transferir a sala de aula para a sala da pessoa. Nós temos municípios aqui na região metropolitana de Curitiba, pouquíssimos, que estão resistindo e fazendo essa relação da comunidade com a escola, mandando atividades lúdicas, atividades culturais, atividades que acrescentam no conhecimento do estudante, mas que não têm caráter de conteúdo novo, de exigir aprendizagem nova, de cobrar uma nota. Não, elas enviam, as famílias têm um tempo para fazer, aí faz a devolutiva, mas para manter essa relação das crianças com a escola e não ficar um vazio durante todo esse tempo. Porque isso, assim, a grande agressividade desse período da escola, da forma como está organizada, seja no estado ou em várias redes municipais, é pressupor a continuidade da normalidade. E aí é o grande problema, assim, as crianças não estão tendo aprendizagem, né? E aí o Estado finge que deu aula, que avaliou, que o aluno aprendeu, e que quando encerrar o período agora da pandemia, já está contado isso, assim, já dei aula, já dei o conteúdo, já avaliei o problema dele, se não conseguiu aprender, vamos daqui para frente. Então, assim, aí sim é perder. Aí eu acho que as pessoas perderam a oportunidade de aprendizagem, porque eu posso ter atividades deste período, depois
eu avalio como aproveito o que foi dado nesse período e retomo aquilo que é de conteúdo, porque conteúdo e aprendizagem é no presencial. Nós precisamos dessas relações com os estudantes para a gente poder ter outras informações, outros conhecimentos, pode ser dado nesse momento, mas não da forma como o Estado pressupõe agora, de perder, não está. A forma como está fazendo, ele está perdendo, sim, a oportunidade de ter criado uma outra relação com as famílias, com os estudantes, que não essa de cobrar conteúdo curricular proposto, planejado, que era planejado para uma aula presencial e não para uma aula não presencial. E você, para ir fechando essa pergunta, sim, você trouxe um elemento bem importante. Nós fizemos uma conversa com os profissionais da Universidade Federal do Paraná que coordenam a educação à distância da universidade, os cursos de educação à distância da universidade. E aí, assim, o que o Estado está fazendo ou os municípios estão fazendo não é educação à distância. Porque a educação à distância, como modalidade, ela pressupõe um planejamento, um conteúdo adaptado, ela tem uma forma, ela tem um regramento para ser feito, o que não é o que está agora. Então, assim, não é educação à distância, a gente tem que diferenciar isso bem. Nós, professores da rede, não temos capacitação para fazer educação à distância, não fomos preparados para isso. Na universidade, a gente estava conversando, eles têm os professores que montam os conteúdos e tem os professores que gravam as aulas. Porque nem sempre a gente que tem uma boa didática em sala presencial se dá muito bem ao gravar uma videoaula. E aí a gente tem as fiasqueiras e as vergonheiras que tá por aí, vira meme, né? Daí a educação vira meme na internet das vergonheiras que a gente tem que passar para cumprir uma coisa para a qual a gente não foi preparado. Eu tô rindo aqui, Valquíria, que é bem isso mesmo, né? A gente não foi formado para isso, né? A gente não tem formação em atuação, né? Porque é isso, você tem que ter uma atuação ali para chamar a atenção daquela pessoa que está lá do outro lado da tela, que você não está próximo dela. Então você precisa realmente manter a atenção. Tem uma amiga que estava contando a situação da filha que está fazendo as aulas, né, pelo aplicativo, e que ela chorava, que ela não conseguia prestar atenção, que ela não conseguia ficar ali vendo a aula, né, do aplicativo, e que ela foi pedir para a escola, então, o material impresso. Parecia que ela ia conseguir melhor, né? E a escola disse que já que ela tinha acesso ao aplicativo, à internet, ela não precisaria do material impresso. Aí a mãe foi lá, fez cópia do material, uma amiga, não sei o quê. E aí, na hora de entregar a avaliação, a prova, ela entregou aquele material da cópia, né? E aí a escola não queria aceitar, porque era uma cópia, porque, enfim. Então, tá rolando esse tipo de arbitrariedade o tempo inteiro. E aí, você conta, né, essa questão dessa consulta que vocês fizeram, né, ao pessoal do EAD na UFPR, eles devem ficar de cabelo em pé, né? Se isso que a gente está fazendo, está chamando de EAD, porque isso é um tapa-buraco, né? Um curativo em algo, uma ferida que está muito grande, que é a gente tá passando por uma pandemia, tá passando por uma pandemia no Brasil, como a gente conversava outro dia. Que é diferente do resto do mundo. Sim, tá passando por uma pandemia nessa situação de extremismo, de fake news, de ignorância completa, das pessoas dizendo que se você sair de casa, se você não sair de casa, você é covarde. Nós estamos numa situação de caos político, intelectual, espiritual. Tudo. Eu acho que é Uma tudo, crise de né? valores. É assim um negócio absurdo. Então, e a gente está tentando tapar o buraco, né, na educação, tentando colocar em prática algo que não foi planejado, não foi pensado, e, nossa, você explicou super bem, né, o que está rolando, como é que está acontecendo, porque quem não está na dinâmica lá das aulas não presenciais no estado, nos municípios, não tem noção, né, do que é isso. Nós aqui, né, na universidade, os estudantes que estão, né, se formando na licenciatura, já estão, talvez eles não passem isso, né? Tomara que eles não venham a Tomara. passar isso. Mas talvez eles passem por outras situações dessa, né? Então eu acho que isso tudo que você traz é muito valioso para a nossa reflexão aqui na formação da educação do campo, né? E Mas, queria que Fernanda, você você... traz um Diga. ponto.
deixa eu só. Você traz um ponto interessante que é assim: os alunos que vão assistir essa nossa conversa são os alunos que serão os professores, se não já são na forma de PSS, né, ou nas redes municipais, ou nas comunidades, serão ali na frente após, ou pelo menos a sua formação habilita a ser professor. O que a gente está olhando deste período e olhando a educação pós-pandemia é de o que é que rescalda, o que, que sobra deste período para frente. Nós sempre tivemos a defesa, e continuamos tendo, de que não é possível fazer educação à distância ou aplicar a educação à distância para a educação básica. Isso é de princípio para nós, e esse momento constata isso para nós, assim, só reforça essa nossa defesa histórica. Foi aprovado na reforma do ensino médio que 20 a 30% do ensino médio pode ser à distância e que a EJA pode ser inteira à distância. Então, o que é que nós, que ainda vamos estar na rede por muito tempo, porque mudou agora a lei da aposentadoria, vai demorar muito mais para a gente se aposentar, né? E os jovens que vão estar chegando, o que é que a gente pode ter que enfrentar na defesa de uma escola pública de qualidade? Esse misto, esse híbrido da entrada, ou a entrada das tecnologias na educação, e este período escancarou, nós achávamos que íamos ter esse embate ao discutir o ensino médio, mas a pandemia antecipou esse debate. Então, a pandemia demonstra que é possível utilizar as tecnologias na educação, e nós não temos contrariedade com isso, mas não para substituir as relações de aprendizagens presenciais que nós temos que ter. Então, esse talvez seja o grande enfrentamento daqui para frente. Assim, como defender uma educação de qualidade pública e presencial. Porque eu digo assim, as escolas privadas estão utilizando as ferramentas agora, mas no retorno das aulas presenciais, os pais que sabem muito bem qual é a importância de uma boa formação para os seus filhos, porque querem eles ocupando os espaços de poder neste país, né, seja no campo financeiro, seja no campo político, não permite uma formação aligerada, ou uma formação mal feita, ou uma educação à distância híbrida lá. Por que, que este modelo só serve para o filho do pobre trabalhador? Por quê? Então, assim, essa é a grande disputa do conhecimento ou deste espaço de formação. Então, para os estudantes que estão aí e que vão nos assistir nesse debate e que vão sair dali, essa é a grande defesa que nós, se ela já era antes, ela vai se tornar mais forte agora para nós, que é a defesa de uma escola pública de qualidade presencial, com conteúdo, com qualidade, para que os nossos filhos e filhas possam ter a condição de ter formação para disputar esse espaço, né, social tão importante. Eu acho que isso, quando você disse de quem é o público que nos assiste neste debate, acho que é importante também a gente ter essa perspectiva do que eles vão enfrentar. Eles podem não enfrentar isso agora de pandemia, mas vão enfrentar uma educação muito diferente do que nós já tivemos que enfrentar antes da pandemia e vamos ter que nos enfrentar depois. Então, Val, você falando da nossa defesa que nós temos que fazer, eu acho que isso, claro, quando as coisas, né, da poeira baixar aí, eu acho que a gente tem que ir com tudo para a nossa militância pela educação pública, qualidade, presencial, temos que voltar ativa, né? A gente está um pouco anestesiado com tudo isso que a gente tem passado nos últimos anos, mas eu acho que não dá mais, né? A gente já tá todo mundo assim, não aguento mais, não aguento mais, mas e aí? O que que nós vamos fazer? Então eu estava pensando, né, nosso público, né, aqui hoje são estudantes das licenciaturas em educação do campo. E para terminar, assim, eu queria perguntar para você como você vê isso, né, nas escolas do campo, a realidade que essas escolas estão enfrentando nesse momento também. Que uma coisa são as escolas da cidade, né? Como é que os professores da cidade estão se relacionando com isso, que já é difícil. E outras são as escolas do campo. No início não sei se foi na campanha do Bolsonaro ou no início do governo, ele falou em transformar as escolas do campo, transformar, né, as escolas do campo para ensino à distância,
ou, né, oferecer ensino à distância nessas escolas. E até disse por quê, né? Ele disse: olha, essas escolas são um antro de formação, de doutrinação ideológica do MST, então as escolas do campo, em geral, escolas quilombolas, indígenas, elas vão se tornar RD, porque, enfim, tem por que ficar mandando 5, 6 alunos numa escolinha, pagar ônibus, transporte, né? Toda uma discussão, assim, bem pesada, que é óbvio que nós nos contrapomos a isso dentro da educação do campo, e acho que a APP também tem feito um trabalho nesse sentido. Eu queria te perguntar, né, como é que a APP tem visto essas escolas específicas. Interessante a pergunta, porque assim, Fernanda, tem um debate que eu acompanho há um tempo e que me incomoda, e eu já explicitei esse incômodo em público algumas vezes, inclusive para a própria Secretaria de Estado da Educação, que é o tratamento diferenciado que se faz e as escolhas pedagógicas e políticas que a Secretaria faz. A educação do campo, ou as escolas que estão no campo, principalmente organizadas no movimento, né, seja pelo MST, seja as que estão estruturalmente organizadas, na defesa de uma educação do campo, para o campo e quem mora no campo, porque o Estado, há um tempo atrás, reconheceu as escolas de distrito como escolas do campo, só para receber mais recursos do governo federal, porque elas não têm identidade nenhuma e não alterou a proposta pedagógica, não mudou nada. Só mudou a nomenclatura e de onde ela captura recursos. Agora, as escolas do campo, que têm concepção, têm identidade, têm proposta pedagógica diferenciada, elas passam por todos esses enfrentamentos e as resistências, né, que todos os que estão aí, muitos dos que estão nos ouvindo, conhecem bem de perto. Na Secretaria de Estado da Educação, há um convênio para a oferta da educação do campo junto com o MST, né, e outros companheiros e companheiras. Assim como tem um convênio com as escolas especiais, a PA e outras, para a oferta ou para o atendimento dos estudantes com deficiência. São 2 convênios. Esses convênios têm tratamento totalmente diferenciado. Sim, não há atraso no repasse de recursos para o convênio da educação especial. Aliás, cada ano ele é ampliado. Assim, hoje ele tem um recurso, o custo aluno na educação especial pelo convênio dá quase 3 vezes mais do que o custo aluno de uma escola, de um aluno da rede regular, seja pelo repasse, seja pela quantidade de recursos que é destinado. Em compensação, o convênio da educação do campo passa perrengue todo ano, porque fica meses sem renovação, meses sem recursos, os professores trabalhando sem salário, e é uma dificuldade para poder operar cada vez que precisa. Isso se faz na parte financeira, que é ideológico, isso que você traz do governo federal, se repete aqui no governo estadual, talvez em menor escala, mas se repete. Mas também se repete quando você pensa no atendimento pedagógico. Quando essa proposta agora das aulas não presenciais foram organizadas, ela ignorou as especificidades, seja dos estudantes que estão nas ilhas, no campo, quilombola, indígena, faxinalense, qualquer outro que tenha proposta diferenciada pedagógica, que tenha um atendimento pedagógico, porque esses são obrigados a assistir às mesmas aulas, padrão para todo mundo, seja veiculada na TV, nos aplicativos ou no material. A SED manda a matriz do material. Se a escola não quiser, daí tem que mobilizar seus professores a montar um material adequado para poder responder àquela realidade. Mesmo assim, ó, nós tivemos, eu vou dar um exemplo aí, da casa de vocês. Nós tivemos acesso esses dias ao Colégio Iraci Salete. O colégio inteiro está entregando material impresso, porque nenhum dos alunos tem acesso às tecnologias. Mas os professores, para registrar a presença, têm que entrar no aplicativo e interagir com os estudantes. Ora, não tem estudantes no aplicativo. Então, o professor vai lá e escreve num espaço do aplicativo chamado Mural: bom dia, estudantes. Mas ninguém vai ler isto. Então, chega ao ponto da formalidade, da padronização ridícula.
E se o professor não entrar e não fizer isso, vai levar falta, mesmo ele tendo produzido todo o material, entregue para os estudantes, cumprido tudo. Então, eles padronizaram de uma forma que ignora as especificidades. E daí, por fim, para nós, o que isso representa e a denúncia inicial de tudo isso? A ampliação da exclusão, aprofunda a exclusão, a diferenciação. Porque se antes as escolas tinham autonomia para organizar suas propostas pedagógicas e o atendimento às suas comunidades, e mesmo assim já enfrentava uma diferenciação entre uma escola que está no centro da cidade, porque atende uma comunidade com um processo cultural, econômico diferenciado, com estudantes que têm acesso a outros saberes, a outros elementos que estão postos aí na sociedade. Se os nossos já não tinham, e a gente vai na escola tentando essa compensação, vendo como é que amplia as possibilidades deles, este modelo restringe, porque tira a autonomia da escola, e quando a gente terminar esse processo, nós vamos ter um aprofundamento dessa diferença. Porque eu falo, é muito diferente para o estudante que tem o local para estudo, assim, na sua casa, que tem uma escrivania, que tem seu computador, que tem um ambiente propício para isso, de um outro que às vezes mora numa casa precária, por conta das condições econômicas e financeiras, não tem esse espaço da aprendizagem, né, resguardado, não tem as mediações possíveis, porque às vezes a família não é letrada, então você já tem a dificuldade de mediação daquela atividade. Então, esse período tende a aprofundar ainda mais a exclusão e as diferenças que nós tínhamos e que vínhamos lutando com tanto afinco para reduzir. Então, assim, a gente acha que isso é uma agressão, por isso a nossa defesa continua sendo. A gente vai tentar ainda mediar com a sede, porque essa pandemia vai longe, e esse é um outro embate, né? Porque tem estados que já demarcaram o retorno para o mês que vem, independente de como vai estar a pandemia. Então, a gente vai começar a discutir com a sede o retorno das aulas, mas quando a pandemia estiver com controle, que pode ser que não seja esse ano. Então, a gente vai ter que discutir uma reorganização dessa proposta para os próximos meses ainda, para ver se a gente consegue reduzir os impactos e os danos que ela tem causado, seja para os professores, seja para os estudantes. Legal, Valquíria. Nossa, agradeço muito, né, a reflexão que você traz, todas essas informações, toda essa, enfim, como a PP tem visto, como você, como professora, né, para além de dirigente da PP, tem também já uma percepção muito boa, né, dessa dinâmica da sala de aula, do chão de sala que a gente fala, né, e como tudo isso está é um problema a ser enfrentado por nós educadores e educadoras. Nós precisamos pensar sobre isso, discutir isso. Eu acho que essa fala, esse episódio do nosso Diálogos Virtuais, ele é muito importante para quem tem interesse em discutir a sério, né, com profundidade a questão da educação à distância, da educação não presencial. Porque o que a gente tem visto são debates, assim, totalmente eu não gosto de falar ideológico, porque tudo é ideológico, óbvio, né? Mas a ciência é ideológica. Mas o que eu digo assim às vezes falta essa profundidade técnica para falar sobre isso, científica, enfim, né? E as pessoas elas acham que a educação ela não faz ciência, né? Que a gente não estuda os processos educativos com afinco, como o cientista que vai estudar a célula, né? Então, para a gente dizer que é a favor da educação à distância ou que a gente é a favor da educação não presencial, a gente precisa trazer uma reflexão, trazer dados, trazer um olhar crítico sobre a realidade, não simplesmente dizer que tudo bem. Né? Nós, inclusive, agora temos até uma sala multimeios dentro do campus que talvez né, venha servir para a produção de material de aulas não presenciais. A sala está lá, o equipamento está lá, mas qual é a discussão que nós fizemos na universidade sobre educação à distância? Qual a função que vai ter dentro do Que cada programa? um de nós sabe sobre isso, estudou sobre isso, pesquisou sobre isso. Então a gente vê que de fato as ciências humanas elas estão assim caíram dentro de um desconhecimento total na população, né? Um descrédito
como se a gente não fizesse pesquisa, como se a gente não tivesse, né, dados e tivesse capacidade de pensar e de contribuir para os processos sociais. Eu diria que hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, as ciências humanas são essenciais. Sim. Essenciais. E a gente não está discutindo um vírus somente. A gente está discutindo política, economia, a gente está vendo como a política produz morte. Não é só o vírus que está matando, é a política que está matando, né? A nossa necropolítica brasileira aí, né? Mas, enfim, Sim, a gente, para ter uma ideia, tem uma companheira que está no Uruguai e ela relatou essa semana, eles foram para lá. No Uruguai todo, não chegou a 30 o número de mortes pelo Covid. Assim, não chegou a 30 pessoas. Então, assim, é uma definição política, porque o vírus é o mesmo. Então, são as medidas políticas tomadas que têm impacto sobre a vida das pessoas. Então, é a política que mata, né? É o fazer ou não fazer que deixa com que as pessoas possam morrer. vamos embora para o Uruguai, né? Bora, Uruguai. Mas, enfim, Val, eu te agradeço demais a tua participação e conte sempre com a gente aqui na Educação do Campo para qualquer coisa. Esperamos que muito em breve a gente possa ter você presencialmente aqui participando dos nossos Imagina. eventos. E, enfim, Eu que agradeço. agradeço, Fernanda, assim. É sempre um prazer poder participar, poder contribuir. E a gente também está aqui, né, isolado, mas à disposição, à distância, mas à disposição do que vocês precisarem também para discutir. A LEDOC é uma definição importante que foi tomada. A gente tem muito enfrentamento no Estado para o reconhecimento das licenciaturas do campo, né, seja nos concursos públicos, na admissão dos companheiros e companheiras que se formam nas licenciaturas do campo para poder ingressar na rede como professores da rede, né? Então a gente tem muito trabalho conjunto aí pela frente ainda. Então eu quero agradecer, um abraço a você, a equipe toda e aos estudantes que vão ter a paciência de nos assistir nesses diálogos. Um grande abraço. Então tá, gente, encerramos, né, nosso episódio de hoje do Diálogos Virtuais. Curtam bastante aí, compartilhem e aproveitem, né, esse material que nós estamos produzindo, que é para que a gente se mantenha unido, né, na reflexão, unido nas nossas discussões de sala de aula. Grande beijo, se cuidem.